A paz do Senhor, graça e paz, gente, para todos. Um dia abençoado. Como de costume, hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que vai falar sobre a promessa da cura divina. Esta lição, a qual nós estamos estudando, é esta lição aqui, tá? Produzida pela CPAD, que é as Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. É esta lição que nós estamos trabalhando, ok? E hoje a gente vai estudar a lição 6, que será a lição ministrada geralmente aos domingos. E convido a você para junto a gente estudar, desenvolver, o conteúdo desta lição, para que a gente possa aplicá-la em nossas vidas e também na sala de aula, ok? A leitura desta lição textual, ela está em Isaías no capítulo 53, o versículo 4, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O profeta Isaías, referindo-se ao Messias, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que padeceria, que sofreria por nós lá na cruz do Calvário, e aquele momento ali, ele estava levando sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, porque nós sabemos que todas essas enfermidades, todos esses problemas que ocorrem no nosso mundo, as doenças, todos os tipos, daqui a pouco a gente vai falar com detalhes sobre elas. Nós sabemos que a causa disso é o pecado. E assim como o pecado ele entrou no mundo por um homem, seria necessário que um homem, não qualquer um, mas assim como o Antigo Testamento aponta, o cordeiro, que deveria ser sem mácula, o primogênito, sem nenhuma mancha, para que ele fosse sacrificado para perdão dos pecados, e não era um perdão definitivo, ele não tinha um poder de sarar por definitivo, mas Cristo é o cordeiro perfeito, que o seu sacrifício perfeito para poder trazer um homem, de ter condição o homem, de novamente se relacionar com o Senhor. Então a verdade prática diz assim: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Qualquer tipo de enfermidade, o Senhor ele tem poder para curar, porque ele é médico dos médicos. Lembrando que existem enfermidades que vai orar e eles vão permanecer, porque para tudo existe um propósito, que a gente não pode, em meio ao sofrimento, em meio a essas doenças que surgem, seja elas epidemias, seja lá o que for, recebemos a oração, cremos em Deus e não recebemos o nosso milagre, nós não devemos desfalecer a nossa fé, não devemos abandoná-lo, porque para tudo existe um propósito, e nós sabemos também que por mais que nós criamos em Cristo, por mais que entregamos as nossas vidas a Ele, existem pessoas, e vai ter momento que vai surgir algumas enfermidades e nós devemos saber lidar com tudo isso. E um dos propósitos desta lição é trabalhar exatamente, sobre esta parte também. E a leitura bíblica em classe está em Isaías 53, do versículo 1 ao 5, Mateus, capítulo 8, dos versículos 14 ao 17, e Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Eu não vou ler para poder não ficar muito extenso, tá? Mas aí você pode fazer a leitura em casa, inclusive das leituras diárias, porque isso ajuda no desenvolvimento da lição, tá? Inclusive tem os posters na minha página que eu sempre coloco, e alguns outros perfis também que eu deixo lá os posters, tá? Publicado, para poder ajudar e facilitar você a compreender a lição através dessas referências, ok? E a lição ela tem 3 partes. A primeira vai falar sobre a promessa bíblica da cura divina, e essa primeira parte ela está dividida em 3 subtópicos. O primeiro é a profecia messiânica de Isaías 53, esta a qual nós acabamos de ler, onde nos diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, através da obra redentora ali na cruz do Calvário, mas deixando bem claro que isso aqui não faz nada, não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, o qual é ensinado, não funciona exatamente como tem sido colocado, como tem sido visto, tem havido uma distorção em relação a esse entendimento. O segundo item da primeira parte fala sobre o cumprimento profético no ministério de Jesus.
né? E o terceiro fala sobre os ministros são chamados a orar e a ungir aos enfermos. Esta é a primeira parte da lição. A segunda vai falar sobre a origem e a consequência das doenças no mundo, também dividida em 3 subtópicos. O primeiro vai falar sobre a origem da doença no Éden. O segundo, sobre a consequência do advento da doença. O terceiro, a proliferação de doenças. E, para finalizar, que é a aplicação da lição, a terceira parte, vai falar sobre Jesus Cristo. Cura, sim, está dividido também em 3 tópicos, que diz, a cura divina faz parte do plano de Deus. O segundo, Jesus cura. E o terceiro, o que podemos fazer para receber a cura divina. É sobre estes assuntos, né, que nós vamos tratar nesta lição. De novo, eu indico, né, para aquelas pessoas que às vezes sempre tem alguém, sempre tem gente nova ouvindo, o livro de apoio ao mestre, todos os trimestres, além da revista, né, a revista normal, esta revista aqui que nós adquirimos. Existe o livro de apoio ao mestre. Digamos que essa lição é o resumo, né, do que está no livro e que vai lhe ajudar muito a você desenvolver o conteúdo. Além deste, eu indiquei na aula passada, na semana passada, Teologia Sistemática de Eurílico. É um livro muito bom, que lhe ajuda bastante também no desenvolvimento delas. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus também. É bom que você sempre tenha, porque sempre tem algum assunto que tem ali mais informações. Então, principalmente para quem está ministrando essas lições, para quem dá aula para os professores, para os coordenadores, superintendentes de EBDs, é sempre bom ter materiais, ter recursos a mais, principalmente para preparar os professores para que vão para a sala de aula, para que cada um não venha falar uma linguagem diferente, né? É bom haver esse equilíbrio para que todos possam estar falando, né, no mesmo propósito e não acabar havendo distorção do entendimento da lição ou de toda a palavra, né, para que a gente não venha acabar perdendo alunos por não falta de preparo de aula, porque querendo ou não os alunos sabem quando, né, esse professor está preparado para poder ministrar essa lição ou se ele está só enrolando. Então quer ter uma classe boa, quer ter pessoas que vai fazer questão de estar assistindo sempre a sua aula, pessoas que não vão faltar. Mostre isso na tua aula, que você estudou, que você preparou. Se eu tiver alguma resposta, às vezes tem perguntas, né, que surgem ali, que às vezes não está inserido no contexto da lição, mas você pode tirar um outro tempo para responder. Então tenha sempre o cuidado, né, de sempre estudar, sempre começar a preparar com antecedência, né? No domingo você deu a aula, na segunda-feira já começa a preparar um material, já começa a estudar, para que assim você possa desenvolver um bom conteúdo. Então vamos lá. A promessa de cura divina, né, é o que nós vamos estudar, e isso ainda é para os dias de hoje. E Isaías 53, versículo 5, é o texto base que nós vamos estar falando sobre ele hoje. E para a introdução desta lição, você pode levar, né, os alunos, levar um tipo de bate-papo, de conversa sobre o que temos vivido, principalmente nesses últimos anos, né, a respeito das enfermidades. No mundo que nós vivemos hoje, é um mundo pós-moderno em termos de saúde, né, tanto mental quanto enfermidades físicas. Nós sabemos que existe uma variedade de remédios, hospitais, clínicas especializadas. Existem métodos, né, específicos para poder cuidar da saúde, academias, educação física, e isso tem aumentado dia após dia, tudo com o propósito de fazer com que a pessoa tenha uma melhora na saúde, melhore essa qualidade de vida. Todavia, nunca houve uma quantidade tão grande de pessoas com tantas enfermidades, tanto no corpo quanto na mente. A cada dia que se passa, a cada ano que se passa, a gente vê tipos de doenças, tipos de enfermidades aumentando, surgindo e proliferando. Tudo isso nós sabemos que é consequência do pecado, né, que deu origem lá no Jardim do Éden devido à desobediência, tá? Então os médicos, principalmente aqueles que são bons profissionais, cada um de acordo com suas especialidades, né, eles se desdobram, marcam consultas, às vezes com antecedência, porque a fila é tão grande de pessoas enfermas que não tem demanda suficiente para que possa atender essas pessoas. Nós vimos essa situação muito bem evidente nos hospitais públicos que estão abarrotados de pessoas.
e às vezes acaba atendendo apenas casos mais graves por causa do número de pessoas que estão enfermas, e às vezes esse atendimento ainda acaba levando meses e meses. Os hospitais de pronto-socorro, né, nós vemos isso acontecendo diariamente, e muito dessas pessoas que estão doentes estão jogadas pelos corredores, todas elas à espera de um atendimento. Se essas pessoas vierem a precisar então de uma UTI, aí mesmo que ela tem uma dificuldade enorme, enfrenta uma fila de espera que pode significar tanto a vida quanto a morte enquanto essa pessoa está esperando. Uma pesquisa recentemente detectou que uma grande metrópole brasileira, os médicos, eles constataram que 80% da população sofre algum tipo de neurose. O consumo de remédios controlados tem subido a cada dia, principalmente pela população mais pobre. Não que as classes mais elevadas, as classes mais altas, elas não escapam do uso de remédios. Muitos usam também, faz uso de tranquilizantes para poder conseguir dormir. Doenças que marcaram o início do século passado, elas estão de volta e com força total. Por exemplo, a tuberculose, a dengue, sarampo, outras doenças, né, concorrendo com enfermidades que foram descobertas anos recentes, né, como por exemplo o HIV, outras doenças que desafiam o avanço da medicina, né, como o câncer, por exemplo, vírus mortais. Nós tivemos e passamos há pouco tempo por uma pandemia onde milhares e milhares de pessoas morreram. Gripe aviária, né, que sempre está desafiando o governo, as autoridades sanitárias, e ainda o pânico que gera nas pessoas procurando um tratamento, procurando não ser atingida por essas enfermidades. Se ainda, né, muitas dessas pessoas, mesmo que ainda muito dessas pessoas, mesmo elas tendo procurado um meio para se tratar, mesmo ela tendo passado por atendimentos médicos, muitas dessas pessoas não suportaram o quadro que levaram, né, levou a piorar, enfermidades que se agravaram e levaram essas pessoas a si mesmo à morte. Então, muitos recursos são despendidos para a providência, para a prevenção dessas epidemias, para a prevenção de várias doenças, para que não venha transformar-se em pandemias. E nós vemos que, em termos bíblicos, só há uma explicação para tudo isso que acontece. E as doenças, elas são originárias, são efeitos do pecado. Esse pecado atingiu a humanidade desde o início, ou seja, desde os seus primórdios. Este é o motivo de tantas doenças, de tantas enfermidades. Se não houvesse o pecado, logicamente, não haveria as enfermidades, não haveria as doenças, não haveria, né, a velhice e nem tampouco a morte física, também não para a morte espiritual. Porque a partir do momento em que houve o pecado, houve tanto a morte espiritual. Nós vimos que no momento que houve a desobediência, né, que Eva comeu do fruto que ela não deveria comer, sendo ela seduzida pela serpente, e ela oferece, né, ao seu marido, Adão, e ele, por sua vez, ele também come do fruto, desobedecendo a promessa, a ordem do Senhor. Nós vimos que eles, então, abrem-se os olhos, ali aquele tão conhecido como período da inocência se encerra ali, e eles começam a ter o discernimento do bem e do mal. O homem, ele se esconde, né, porque sempre o Senhor estava ali na variação do dia, conversando com o homem. Ele se esconde porque ele viu que estava nu. Ele pegou, né, folhas de figueiras, como a gente viu lá na aula passada, para poder esconder a sua nudez, mas isso não bastava, então houve ali o primeiro sacrifício de um animal, e da pele foi que eles se vestiram, e a partir dessa desobediência, né, nós vimos que o homem, ele foi expulso do Jardim do Éden, ele foi expulso. Ali houve uma morte espiritual. Ainda não a morte física, mas a morte física chegou com o pecado. Eles não morreram no ato, apenas a morte espiritual. A morte espiritual ocorre no momento da desobediência, ok? Eles perderam a vida eterna. E aí eles são expulsos do jardim e o jardim passa a ser guardado para que eles não entram e comam da árvore da vida, estando eles em pecado. Então, a partir dali, houve,
né, uma separação entre o homem e Deus. Por quê? Por causa do pecado. E a gente sabe que é o pecado que faz essa separação entre o homem e Deus. E através desse pecado, né, o qual foi cometido, lá em Romanos 5, no versículo 12, né, fica com sua Bíblia do lado para que você possa ler também. Romanos 5 e o capítulo 12, olha só o que Paulo nos ensina, né, através da palavra. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem foi este homem? Adão. Através dele, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, o que veio? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós somos descendentes de Adão e Eva, então a partir daí todos nós já nascemos em pecado. Por isso, o próprio salmista Davi, né, é um texto que é muito distorcido, as pessoas acham que ele cita esse texto porque a mãe dele talvez seria uma prostituta, né, quando ele fala, né, já nasceu já em pecado. E esse pecado, todos nós já nascemos já em pecado. Por isso, outro dia eu falei que aquele que nasce no evangelho, filho de crente, não significa que ele é crente. Apenas quando ele já tiver o discernimento, ele vai poder fazer a escolha. Se ele vai querer realmente servir ao Senhor de livre e espontânea vontade ou não. Então nós vamos ver que devido a essa desobediência, entra aí o pecado no mundo, as enfermidades, né, surgem a partir daí. O pecado é a causa de todos os males que aflige a humanidade, tanto os cristãos fiéis, tanto aqueles que são separados, aqueles que vivem obediência ao Senhor, eles também sofrem com as consequências dessa enfermidade. Não é apenas o ímpio, aquele que é crente também sofre. Nós vamos ver já alguns exemplos disto, né, que aconteceu na vida de alguns homens, principalmente lá na Bíblia, né, porque a gente fala e a gente mostra, né, provando ali a realidade. E embora as enfermidades individuais dos servos de Deus não possam ser consideradas resultados de pecados individuais, como todo mundo, a maioria das pessoas acham que quando as pessoas estão enfermas, né, porque a pessoa praticou o pecado, né, a pessoa está em pecado, não significa que essa pessoa tenha pecado, tenha errado, mas consequência da queda do homem, tá? Uma consequência do pecado que passou para toda a humanidade. Não significa que aquela pessoa esteja doente devido ao pecado que ela mesma tenha cometido, ok? Desse modo, em um mundo sem Deus, onde o pecado intensifica, é um desafio enorme sobre a saúde física e mental, manter-se a saúde imune em tantas doenças e enfermidades. Há, contudo, promessas de Deus na sua palavra, no sentido de que a bênção da saúde esteja sobre o seu povo, mediante a fé no nome de Jesus e na sua gloriosa promessa. Existe um plano divino de saúde? Sim, e ele está à disposição do povo de Deus, daqueles que creem em Deus e obedecem a sua palavra. Em Tiago, no capítulo 5, o versículo 14, Tiago, capítulo 5, o versículo 14, nos ensina o seguinte, 14 ao 16, tá? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha só, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Lembra que quando o Senhor curava, muitas dessas pessoas, às vezes que estavam enfermas, elas estavam em pecado? E o Senhor primeiramente falava, perdoados estão os seus pecados, e em seguida aquela pessoa, ela recebia a cura divina, nos mostrando que tem enfermidades que são causadas pelo pecado,
Tem, sim. Outras enfermidades existem, mas não são diretamente causadas pelo pecado pessoal, mas devido a essa queda que houve, né, desde lá no Jardim do Éden, distanciando este homem de Deus. Por isso a gente deve sempre estar atento, né, ao que a Bíblia nos ensina, para que nós não viemos, né, agir de forma errada, nem tampouco julgar, como assim aconteceu com Jó quando ele estava enfermo. Os seus amigos que ali estavam presentes apenas apontavam, apenas julgavam, não sabendo eles da condição, do estado em que Jó se encontrava, ou o porquê que ele estava passando por tudo aquilo. E o versículo 16 diz assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. Olha só, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sempre a cura divina entre aqueles que servem ao Senhor, entre aqueles que buscam ao Senhor. Por isso, há necessidade de confessar esses pecados, não apenas confessar, mas deixar este pecado. O pecado na igreja, ela acaba estorvando as orações do crente e impedindo a manifestação do poder do Senhor. Isso tem que ficar bem claro, né, para aqueles que servem ao Senhor. Porque todas as vezes em que existe, né, esse tipo de situação, esse tipo de enfermidade, sendo ela por pecados não confessados, acaba impedindo o agir, a ação do Senhor na igreja, e que muitas pessoas, né, acabam sendo prejudicados e deixam também de receber os milagres devido, né, empecilhos que está ali dentro da igreja e no meio do povo de Deus. Então é necessário, pois vai confessar os vossos pecados uns para os outros, para que sejais curados. Vamos lá. A primeira parte da lição fala sobre a origem e consequências da doença no mundo. Eu falei um pouquinho sobre isso, né, quando nós falamos sobre o pecado lá no Jardim do Éden. A origem, que foi a origem primária dessas enfermidades. E nós não temos nenhuma dúvida, aqueles que têm o conhecimento da palavra, aqueles que leem a palavra, conhecem e sabem que ali originou-se todos os males que nós vemos hoje no mundo. Né? Já tá o irmão Germano, a paz do Senhor, irmão Germano, Deus lhe abençoe, irmão José Ribamar, que o Senhor lhe abençoe, a paz do Senhor Jesus, irmão Assis, a paz. Então vamos lá, gente. Antes não havia nenhuma doença, não havia envelhecimento, nós sabemos disso, né? Não havia morte. Imediatamente após o primeiro pecado ter sido cometido, a gente vai ver que a situação ela mudou. E o que fez com que mudasse? A desobediência do homem. E ainda hoje, a desobediência do homem traz grandes consequências, trágicas consequências. Não só falo agora em relação ao pecado que foi cometido lá no jardim, mas a desobediência individual, pessoal de cada um de nós também causa grandes consequências. Inclusive o Senhor nos ensina na palavra que aquele que vive para obedecer a palavra, né, eles têm os seus dias prolongados, multiplicados. E exemplo disso nós vemos quando o Senhor orienta vós filhos, obedecei os vossos pais em tudo e terão os seus dias de vida prolongados na terra. Então essa obediência faz com que muitos males sejam, né, retirados de nossa vida, muitos males não venham nos atingir. E se em algum momento vier atingir, que nós viemos confiar no Senhor Jesus. Como eu comecei falando, né, tudo para tudo existem um propósito. Então vamos lá. Os primeiros habitantes da terra, né, quem foram? Adão e Eva, eles vão experimentar essas mudanças drásticas a partir do momento em que eles pecaram. As primeiras enfermidades que foram sofridas por esses homens, foram enfermidades mentais. Eu falo homens, tá, gente, no sentido geral, tá bem? Tanto homem quanto mulher, porque o castigo aqui não foi apenas para Adão, mas foi para Adão e para Eva também. E aí Deus disse ao homem que ele não comesse da árvore que tivesse no meio do jardim. Vocês vão ouvir barulho aí, porque do lado de casa tá em obra, então de vez em quando vocês vão ouvir, como agora, tá? A mulher, ouvindo a voz do tentador, o que foi que ela fez? Desobedeceu uma ordem que o Criador havia dado, de comer da árvore, de não comer, né, da árvore, da ciência, do bem e do mal, que estava lá no meio do jardim. Ela desobedece, né, a esta ordem, e a partir daí, tanto o homem quanto a mulher, eles tiveram uma
percepção que ainda eles não tinham tido antes, porque até então eles estavam vivendo ali um período de inocência, não tinham discernimento, não via maldade em nada, tanto que eles se encontravam nus e não havia nenhuma maldade, nenhum espanto, não existia nenhum mal disso, porque não tinha sobre eles o efeito do pecado, porque Deus criou eles santo, puro, sem pecado algum. Então a primeira sensação que a gente vai ver na vida deles foi a de medo. Gênesis 3, e o versículo 8, diz assim, ó: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aí, olha no 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Versículo 10, ele disse: ouvi a tua voz a soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, tu vai ver que a primeira sensação foi medo. O primeiro efeito do pecado foi medo. E isso é o que? Emocional. Tem muitas pessoas com enfermidades emocionais causadas exatamente pelo medo, pelo pavor, pelo desespero. E as pessoas acabam com enfermidades como ansiedades, como depressão e muitos outros males que estão assolando esse século no qual nós vivemos. Mas Paulo nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado nos separou de Deus, por sua infinita misericórdia. Deus enviou o Senhor, a graça, o que é o favor imerecido, isso aí, né? E graças a Deus pela vida daqueles que têm entendido, compreendido a palavra e têm colocado no seu coração o desejo de servir ao Senhor fielmente, porque aqueles que vivem, né, em obediência à palavra, o Senhor está sempre cuidando, o Senhor está sempre guardando, o Senhor está cortando laços, coisas que às vezes acontecem, né? Momentos que surge alguma enfermidade que poderia ser causa pior, né? Ontem, por exemplo, eu tive um caso de um membro na minha igreja, né, que estava no trabalho e sofreu um AVC, né? E saiu do trabalho normal, foi para o hospital, chegou lá, o médico falou que estava tendo um AVC, mas graças a Deus o Senhor trabalhou. Poderia ter acontecido algo pior, ter ficado com sequela, qualquer coisa do tipo, mas nada, graças a Deus, porque o Senhor cuida por aqueles que obedecem, aqueles que zelam, aqueles que é temente, aqueles que priorizam o reino, o Senhor está guardando. A gente vê que muitas pessoas que passam por isso ficam com sequelas gravíssimas, ficam internadas, a pessoa entra andando e saiu andando, normalmente como se nada tivesse acontecido. Então o que é isso? As mãos do Senhor guardando o seu povo, porque a graça, favor imerecido, né, como o irmão Assis Dutra colocou ali. Vamos lá. A primeira sensação, né, do homem foi o medo. As consequências das enfermidades mentais foram, né, já de imediato e, lamentavelmente, uma série de doenças psicossomáticas foram surgindo a partir deste momento, tá? O homem e a mulher, eles experimentaram transtornos neurológicos, emocionais. Tudo por quê? Por causa do pecado. Esses são a causa de grande número de enfermidades, tanto físicas quanto mentais, que existe na nossa sociedade, que existe em toda a nação, devido ao surgimento do pecado. Até mesmo, né, as coisas que nós vimos acontecer na natureza, os maremotos, os terremotos, que tudo isso é consequência do pecado. É consequência, tá? E essas são causas de um grande, né, número de pessoas que estão, neste momento, eleitos, pessoas que pensam até mesmo em tirar a sua própria vida, pessoas que se entregaram ao álcool, pessoas que entregaram a drogas, porque elas não têm suporte nenhum, não têm, como é que se diz? Elas não suportam passar por essas enfermidades, ou de ver um ente querido sofrendo em um leito de dor, ou perder um ente querido por uma enfermidade. Fica um vazio na vida dessas pessoas e muitas delas se entregam às drogas, se entregam ao adultério, se entregam à bebida, achando que isso vai trazer para ela alguma cura, algum refrigério, que só é engano, só vai fazer com que o estado dessa pessoa piore e que ela também venha a sofrer grandes males, que são provocados até mesmo pela bebida que está sendo ingerida, pelo
pelo o cigarro, pelas drogas, porque as drogas também causam transtornos neurológicos, causam problemas mentais, e muitas pessoas, né, fazem uso como se nada fosse acontecer, e se trata de coisas gravíssimas que vão afetar a saúde dessa pessoa e também as pessoas que estão à sua volta, porque as pessoas que estão à sua volta acabam sofrendo, que precisa tratar, precisa cuidar dessa pessoa. Então, mal não é só para si, acaba trazendo mal para aquelas pessoas que também estão à sua volta. Vamos lá. A mulher talvez ela tenha sido a mais prejudicada, além de experimentar os transtornos comuns a qualquer pessoa que passou a surgir a partir dali, daquele momento que houve o pecado, por ser a receptora da vida no seu ventre, como genitora ela passou a ter dores no parto aumentadas. A Bíblia deixa claro, né? No versículo 16 do capítulo 3 diz assim, ó: e a mulher disse, o Senhor dizendo à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo. E outra coisa, olha só, deixa eu dar uma paradinha aqui, porque aqui nós temos duas coisas diferentes. Tu vê que primeiro o Senhor fala que vai multiplicar grandemente a sua dor, falando isso para Eva. Vou multiplicar grandemente a sua dor e a tua conceição, com dor terás filho. Ou seja, as dores, o sofrimento todo que a mulher passa no momento do parto, a angústia, as contrações, né? Quem já teve filho sabe exatamente, né, como que é o sofrimento que é, o período que a mulher tem ali, que começa desde a TPM, né? E nós vemos que tantas mulheres que sofrem com isso, tudo isso que é resultado do pecado. Tudo isso. O Senhor falou assim, vou aumentar, vou multiplicar grandemente a sua dor por causa do pecado. E aí vem a segunda coisa. E o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É interessante, gente, ó. O castigo que foi imposto sobre o homem e a mulher, bem como o efeito do pecado da natureza, tinha um propósito de quê? De relembrar toda a humanidade a consequência terrível do pecado. O que o pecado faz na vida do homem? Destrói a vida do homem. Como destruiu. E as pessoas, elas não têm isso em mente. Por isso eu volto a dizer, quantas pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão dentro da casa do Senhor e que brincam de servir ao Senhor. Cuidado, você pode estar atraindo maldição para a sua vida. Você é conhecedor da palavra, você sabe que com Deus não se deve brincar. Então é necessário que a gente abra os olhos para que a gente venha nos libertar e para que essas consequências não venham se agravar sobre a nossa vida, tá bem? Vamos lá, gente. Então, tu viu que, ó, e o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Aí entra a questão de quê? Da submissão. Talvez, ali naquele momento, a Bíblia não deixa claro, mas o que indica que essa submissão aí não ocorreria se não houvesse pecado. Talvez a mulher não seria, como é vista hoje pela maioria das pessoas, como se fosse abaixo do homem, né? Como se ela não tivesse valor algum. Hoje não, neste século, a gente vê que a mulher é tratada totalmente diferente. Mas quando nós vamos principalmente para os tempos bíblicos, você vê a figura daquela mulher que ficava dentro de casa, cuidando da sua casa, esperando o marido chegar, e que essa mulher ela não tinha direito nem mesmo de falar. Era uma mulher que não podia trabalhar, e quando ela perdia, a gente vai ver essa foto, essa imagem que a gente está falando, lá no cenário da viúva de Naim, que ela tinha perdido o seu pai, o seu esposo, e agora estava perdendo o único filho. E para aquelas pessoas, né, para aquela mulher, quem sustentava? O homem. Perdeu o marido, se tivesse um filho, né, esse filho agora sustentaria. É quem ia trazer o pão para dentro de casa. Se não, essa mulher, como é que ela ficava na sociedade? Jogada, desprezada, contando com a ajuda de alguém. As viúvas, tanto que lá no Antigo Testamento a gente vai ver que tem de certo em certo tempo, porque não era sempre, não era todos os anos, uma ajuda da parte dos dízimos que era entregue para os levitas, era direcionada aos órfãos e viúvas, exatamente para o sustento delas, porque eram pessoas que estavam desamparadas. Então, nós vamos ver, o teu desejo será para o teu marido. Essa questão da submissão
ela muda. Provavelmente o relacionamento entre homem e mulher seria em nível quê? De igualdade, de companheirismo, de amor entre o casal. E, inclusive, a Bíblia, lá em Efésios 5, já passa a orientar exatamente isso. Olha o que o apóstolo Paulo vai ensinar o homem. Vai doutrinando ali, né, sobre a vida conjugal, exortando, né, a igreja um elevado significado social em relação aos deveres domésticos. Olha só. 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ó, sujeitar não é escravidão. Tu vê, ó, sujeitar ao vosso marido como ao Senhor. O Senhor nos torna escravo? Não, nós servimos ao Senhor por quê? Aqueles que... Eu não tô falando daquelas pessoas que têm vida bagunçada aqui não, tá? Me entenda, estou falando de pessoas que realmente abriram mão do mundo, renunciaram aos seus desejos, entender o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, entendeu todo aquele sofrimento, todo aquele processo que ele passou por mim. Eu olho para aquele sacrifício, olho para aquele sofrimento, vejo aquele grande amor, e aquele grande amor me constrange a ser santo como ele é santo. O que é ser santo? É ser separado. Separado de quê, gente? Lá das coisas mundanas. Ser separados. Separado. O povo que é separado vive como? A base da palavra, a base da Bíblia Sagrada. Porque é através dela que a gente segue a nossa caminhada para o céu e vamos conseguir chegar ao céu, obedecendo. Essa é a nossa base. Então, quando fala, sujeitar o vosso marido como ao Senhor, o Senhor obriga alguém a sujeitar a ele, a obedecer? Não. É de livre e espontânea vontade. E por que que eu faço isso de livre e espontânea vontade? Você serve ao Senhor com alegria, com prazer, cuida do reino, e evangeliza, e prega, e ensina, e louva, tem alegria de estar na casa do Senhor, porque você o ama. Porque você vê tudo que ele fez por você e continua fazendo. E esse amor, essa bondade, essa misericórdia nos constrange a viver em obediência à sua palavra. Então, quando este marido, ele fala, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. Porque ó, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seu marido. E aí vem, ó, vós, marido, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesma entregou por ela. Olha como é esse amor. É um amor incondicional. É um amor que estende-se durante esse relacionamento, que foi feito um juramento lá no altar, não só diante do homem, mas também diante de Deus, até que a morte o separe. E o que vai fazer isso acontecer é exatamente esse amor incondicional. É aquele homem, aquela mulher que casou lá com um homem bonitinho, uma mulher bonitinha ali no início, esbelto, magrinho, né? Aquela ternura toda, aquele cuidado todo. E isso vai estender até a velhice, se o Senhor permitiu chegar, não olhando para o defeito, porque depois que casou aí ficou barrigudinho, a mulher começou a não se cuidar, ficou um pouco largada, começou a ganhar peso, mas mesmo olhando esses defeitos, continua amando. Começou um relacionamento, não é a mesma coisa lá do namoro. Por quê? Dentro do casamento, você vai conhecer verdadeiramente, né, as características de cada um deles, que não deu para conhecer em um namoro. Mas quando vocês passam a morar juntos, né, está ali na mesma casa, dorme e acorda juntos, manias, defeitos, então você passa a realmente conhecer a pessoa. E aí você sabe se realmente você ama aquela pessoa, é agora, naquele momento. É quando tem a discussão, senta para conversar, um baixa a guarda, os dois não se acrescem no mesmo instante, porque senão vai dar ruim, né? Então, este amor faz com que, mesmo vendo as imperfeições um do outro, prossiga procurando melhorar, para que este casamento venha ganhar vida, para que este casamento ele não venha a ser destruído, mas que possa cumprir seu juramento que foi feito. Mas isso há a possibilidade quando? Quando é este amor incondicional. Como o senhor fala, e não é só o homem também não, tá? Vós marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E para se apacentar a si mesma a igreja gloriosa de Cristo, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si
mesmo. Então a gente vê que é uma ordenança. E aí o 31 diz: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois numa só carne. Se são os dois numa só carne, o bem que eu quero para mim, eu quero para o meu esposo. O bem que o esposo quer para ele quer para sua esposa também, porque agora é uma só carne. Agora eles estão em forma uma família. Agora eles estão a formar, né, aumentar os seus descendentes. Então o laço que existe ali é entre os dois. Não é o pai, a mãe, sogra e sogro, não, tá? Porque a gente vê muitas pessoas se casam, por isso que as pessoas, um dia a gente fala sobre isso, os casamentos acabam da noite pro dia, porque eles misturam. O homem eles tem que estar pronto para assumir esse papel de marido, e a mulher também, e entender o papel de cada um dentro do casamento, o papel de cada um nesse relacionamento, né, para que ele possa, assim, constituir uma família sadia e não uma família doentia, tá? Isso é assunto para outra hora. A gente acabou falando disso por causa da submissão, né, da mulher que passou a existir a partir dali, quando o Senhor fala que o desejo dela agora passaria a ser exclusivamente para o seu marido. Deixa eu ver aqui quem tá. Obrigada, irmã Assis Dutra, que o Senhor te abençoe também. Vai orando aí pela minha vida, tá? Obrigada, Deus abençoe. Isso aí, né? Andarão os dois juntos se não estiverem em comum acordo, e falta muito entre os casais, é isso, sentar, conversar. Eu não falo aquela conversa de noite não, né? Que às vezes tem muitos casais que só conversam na hora de dormir. Eu falo sentar os dois, dialogar, conversar, ver onde estão os defeitos, os problemas, um tentar compreender o outro, isso está me agradando, o que não está agradando, né? E tentar chegar ali um acordo, né? Chegar em um bem comum, para que porque isso faz bem não só para o casal, gente. Aqueles casais que têm filhos, os filhos estão acompanhando ali de perto. Aquilo ali que eles vivem vai ter graves consequências, ou boas ou ruins, no futuro deles, porque eles acabam aprendendo com o que vê. Eles aprendem mais com o que vê do que o que a gente ensina para eles. A gente tem que ensinar? Tem, mas a gente tem que viver também aquilo que a gente ensina, para que a gente possa ver os nossos filhos ter um relacionamento saudável lá na frente. Então vamos lá, gente. O homem ele é exortado que faça o que? Ame a sua esposa, né? Da mesma forma que Cristo amou a igreja, como nós vimos, e de certa forma a gente vai ver o resgate dessa união de forma harmoniosa entre o casal, entre o marido e a mulher, conforme lá o plano original do Senhor. O Senhor fez o homem, né? Antes do homem já tinha os animais, tinha toda a fauna, a flora, tudo prontinho, ali no jardim, tudo bonitinho, né? E o Senhor cria o homem. E aí o Senhor fala assim: não é bom que o homem esteja só. Se eu vi o homem sozinho, e vai fazer para ele o quê? Uma adjuntora, uma auxiliadora, que foi a mulher, o qual tirou da costela, né, ao lado, para que pudesse ser a sua companheira e vivesse de forma harmoniosa. Então, o plano original de Deus, a gente vai ver aí em Efésios 5:5, de certa forma, né, o apóstolo Paulo, usado pelo Senhor, ensinando, exortando a igreja, para que esse matrimônio permaneça sendo como foi no início, como o Senhor criou, como o Senhor projetou. Que nós vemos que mesmo com o pecado do homem entrando ao mundo e toda a humanidade estando encerrada debaixo desse pecado, o Senhor, na sua sabedoria, Ele está em todo momento ensinando a mim e a você o caminho a trilhar para que nós possamos ter uma vida eterna. Segundo, a consequência do advento da doença. Quais são as consequências dessa doença? Nós vamos ver, primeira coisa, o homem, ele vivia centenas de anos. E aí vai mudar. O ser humano que está distanciado de Deus, que não mais o visitava, como lá no começo, que nós vimos que o Senhor, sempre na variação do dia, ele visitava, conversava com o homem ali no Jardim do Éden. Ele vai fazer uso indevido do seu livre-arbítrio, por isso nós temos livre-arbítrio, temos, mas cuidado. Como que você tem usado ele? O que você tem escolhido para a sua vida? As decisões que você tem tomado é para o seu próprio desejo, e essas decisões elas estão com base na palavra? Tem fundamento bíblico, está em concordância, né, com os estatutos, com as ordenanças de Cristo? Se não estiver, não faça, para que você não venha usar o seu livre-arbítrio de forma errada e ter consequências. Por mais que você venha pedir perdão, por mais que você venha reconhecer o seu pecado, você pode
obter as consequências desses males que foram feitos através dessa liberdade que nós temos, mas não sabemos usá-la e acabamos adquirindo consequências gravíssimas, como por exemplo o caso de Davi. Davi se arrependeu do adultério, se arrependeu, mandou matar o marido de Betseba, né? Ele se arrependeu. Porém, as consequências estavam dentro da sua casa. A gente viu que a espada não saiu da casa de Davi. Então, o que foi isso? Mas ele não pediu perdão? Pediu. Mas o pecado já estava feito. Não tinha como voltar atrás. As consequências vieram. Então, por isso, temos que ter cuidado com as nossas escolhas, tá? Então, vamos lá. Quando a gente vai analisar a genealogia, o que a gente vai ver? Que a vida ela era bem avançada, mesmo depois do pecado, mesmo depois da queda de Adão. A gente vai ver, ó, exemplo, Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Enos viveu 905 anos. Lameque, ele viveu 777 anos, né? E nós temos o próprio Matusalém, 969 anos. Está lá na genealogia em Gênesis 5, de 1 ao 26, tá? E aí nós vamos ver, olha só o quanto que esses homens viviam. Lembrando que tem alguns críticos da Bíblia, tá? Que eles descrevem e falam que o homem não podia viver tanto tempo, não. Então toma cuidado. Se a Bíblia fala, a Bíblia é verdadeira e pronto, acabou. A Bíblia está falando que eles viveram, eu creio na palavra, e se você está aqui ouvindo é porque você crê também. E a gente tem que entender que naquele tempo, gente, no começo de todas as coisas, não havia a poluição que há hoje, não existiam os agentes patológicos que existem hoje, não tinha tanto, né, modos epidêmicos os quais existem hoje, essas pandemias, esses tipos de doenças os quais existem hoje, e a corrupção do gênero humano, ela foi provocando esse desgaste físico na natureza pouco a pouco. Essa degradação vai ocorrendo pouco a pouco, tanto a física, quanto a emocional, quanto os males que está sendo causado à natureza, tudo isso por causa da maldição que o próprio Senhor, né, as consequências do pecado de Adão e de Eva. A partir daquele momento, a gente vê que as enfermidades surgem, o trabalho agora ele passa a ser pesado, o homem trabalhava, mas agora você vai comer do suor do seu rosto. Veio do pó vai retornar, ou seja, agora você tem a morte física também, não viverá mais para sempre. Então tudo isso foi consequência do pecado. E o que nós vamos ver? Com o passar do tempo, Deus vai limitar a vida. Há quanto tempo? Há 120 anos. Lá em Gênesis, no capítulo 6, deixa eu abrir aqui. Gênesis 6 e 3, olha só. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de quê? 120 anos. Deus resolveu mudar a sua relação em relação ao homem pecaminoso, em relação a este homem corrupto, a este homem que não se arrepende de forma alguma. E aí o que o Senhor vai fazer? Vai anunciar uma catástrofe universal, que haveria de que desabar sobre o planeta. O que era que ia acontecer? O dilúvio. O qual quem escapou desse dilúvio? Apenas Noé, a sua esposa, seus filhos e as suas 3 noras. Agora imagine depois dessa catástrofe que aconteceu, como que o espaço, como que a terra vai ficar. O que a Bíblia diz? Quando o Senhor chamou Noé, o pregoeiro da palavra, lá no 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 5, olha só, 2 Pedro 2 e 5. E não perdoou ao mundo antigo. Por quê? Por causa do pecado, da depravação, da corrupção. E o homem em nenhum momento ele se arrepende. Mas pelo contrário, cada vez mais está se sujando e aprofundando no pecado. E aí ele diz, mas guardou a Noé. Guardou a Noé. Tu vê que Noé, após o momento que o Senhor manda ele fazer a arca, ele vive por mais 120 anos. E aí até o dilúvio chegar. Pregoeiro da justiça com mais 7 pessoas, né, que é a sua mulher, seus filhos e noras, ao trazer o dilúvio sobre o mundo. E aí, olha só, o que o Senhor vai mandar? Manda que ele construa uma arca,
na qual essa arca vai ser a porta de salvação para a sua família, para os animais, conforme o Senhor ia indicando, né, como que seria colocado, o que seria posto dentro da arca, somente ele, a família, não todos os animais, mas nós vamos ver alguns animais foram colocados o casal apenas para que pudessem serem salvos. E após o dilúvio, toda a geografia, toda a ecologia da terra, elas vão ser mudadas. Foi uma catástrofe que atingiu a terra. E aí a gente vai ver, ó, as erupções vulcânicas que surgem, explodindo no interior do planeta, provocando pressões, deslocamentos, e afastaram continentes inteiros. Quando para pesquisar um pouquinho depois do dilúvio, e você vai ver como as coisas mudaram, né? Abriram depressões, novos rios surgiram, novos mares surgiram, oceanos, bem como dando lugar a elevações, montanhas, crateras, tá? E somente aquela família, a família de Noé, foram salvas. E a partir desta família, as gerações que sucederam até os dias atuais, Noé, nós vimos que Noé ele viveu ainda 950 anos. Isso está lá em Gênesis 9, 29. E aí, nas gerações seguintes, o que a gente vai ver? A diminuição, a redução. Tem alguns, ó, por exemplo, Sem, ele viveu 102 anos. 602. Quando vamos para Peleg, viveu 239 anos. Naor, que era Naor, viveu 148 anos. Terá, quem é Terá? O pai de Abraão, viveu 205 anos. Naor, que é o irmão. Essas eram marcas ainda alcançadas pela idade do homem, mas a média já houvera sido estabelecida por Deus antes do dilúvio, que seria de quê? 120 anos. Abrão ainda viveu, por mercê de Deus, quanto tempo? 175 anos. Isaac viveu 180, Jacó 147 anos, mas certamente o pecado continuou causando desgaste físico, desgaste emocional entre os homens, de forma que foi ainda mais caindo essa idade para que o homem pudesse viver. Salmos de número 90 e o versículo 10 nos ensina assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. A duração de nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Esta é a característica da vida do homem devido ao pecado. E hoje mesmo, com todos os avanços da medicina à disposição do homem, ainda existem países tão pobres que a média de vida deles não passa dos 40 anos ou 30 anos, como lugares na África e na Ásia. Tudo isso por quê? Por causa do pecado. No Brasil, graças à melhoria, né, na saúde, em parte, né, a média de vida eles têm atingido 65 anos. Havendo previsão, às vezes, de até os 70, quando passa disso, é exatamente o que está lá na palavra. Pouquíssimas pessoas conseguem passar, né, chegar aos 100 anos de idade, e de forma que não venha comprometer, né, se totalmente, e nem menos, né, viver a dependência ali 100% de sua família. Então, nos países de primeiro mundo, espera-se o quê? Que haja uma maior longevidade na população. Por quê? Porque lá tem melhores avanços, acesso a avanços de medicina, né? A medicina é melhor do que aqui, o que vai resultar numa melhor qualidade de vida. Assim como também, né, aquelas pessoas que cuidam do seu corpo, porque tem muitas pessoas que não se preocupam em cuidar do seu corpo, não tem uma boa alimentação. E é bíblico, nós precisamos cuidar. Nós vamos ver Paulo, né, orientando Timóteo a cuidar de sua saúde. O nosso corpo, gente, é templo, é morada do Espírito Santo. E a palavra nos ensina, né, a respeito da mordomia do nosso corpo. E a gente precisa, né, ter esse cuidado. Eu até separei, né, algumas coisas sobre o descuido quanto aos cuidados do nosso corpo. Descuido nos hábitos alimentares.
o sono, né? Muitas pessoas não têm um repouso suficiente. A gente sabe que muitas pessoas não têm esse repouso adequado por causa da carga horária, que é sobrecarregado, né? Questão de trabalho, então agenda cheia, trabalho, casa, filho, estudam e acabam sobrecarregando. Mas a gente sabe que se a gente não tiver um bom repouso, uma quantidade de sono necessária para poder recuperar o nosso corpo, a gente acaba prejudicando. A higiene pessoal, tem muita gente que não cuida da sua higiene pessoal, usa exagerados de medicamentos, porque a maioria de medicamentos, né, eles tratam um problema, mas acaba desenvolvendo outros ainda mais graves, tá? E eu não estou falando aqui coisas, gente, sem noção nenhuma, não. Eu mesma, eu já fui alvo disso, eu sofro algumas consequências disso até hoje, por causa de usos exagerados de remédios, não por conta própria, mas por orientações médicas mesmo, e que acabaram desenvolvendo outros problemas, e que se não fosse a mão de Deus, talvez teria se agravado, mas graças a Deus, né, o que eu falei lá no começo, né, existem situações que o Senhor entra em ação e a gente vê o agir de Deus claramente, que os médicos não conseguem nem entender, mas isso não era para ser assim. No meu caso, por exemplo, existe o caso que eu tive que era para ser caso cirúrgico, mas o Senhor entrou em ação e não foi necessário, porque a gente tem que aprender e entender. Eu falei lá no início, às vezes o Senhor vai entrar em ação, tem coisas que é para a glória do Senhor, tem outras coisas que vai acontecer, por exemplo, olha só a situação de Jó, o Senhor permitiu, porque o diabo estava ali, Satanás sabe, ele é assim, ele é fiel, porque tem de tudo, e o Senhor foi lá e permitiu que ele tocasse na saúde dele, que ele perdesse tudo, mas ele não estava em pecado, mas depois também o Senhor restaurou tudo, tá? Então toma cuidado, né? Cuide da sua saúde. A nossa fé em Cristo, ela jamais deve ser utilizada como um argumento para poder justificar as nossas atitudes irresponsáveis, né? Porque às vezes muitas pessoas, porque é crente, porque serve o Senhor, elas não procuram um médico, não fazem uso da medicação. Às vezes são pessoas que têm transtorno psicológico, aceitam Jesus, são orientadas a pararem de usar essas medicações, mas não façam isso, tá? Use, tá? Consulte sim o seu médico. A própria Bíblia diz que o Senhor deixou os médicos para aquele que o são não necessita de médico, e sim o doente. Então, use, continue usando sim, continue fazendo o seu acompanhamento médico, mas confie no Senhor, porque se o Senhor não permitir, nem os remédios farão efeitos na sua vida. Tudo é permissão de Deus, ok? Então, que nós possamos dar mais atenção à nossa saúde. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 5, 23, nós vamos ver, né, o que eu acabei de falar para vocês. 2 Timóteo 4, 20 também, Paulo orientando a Timóteo a respeito da enfermidade que ele tinha, a tomar um pouco de vinho. Filipenses 2, do 25 ao 30, também nós vamos ver casos de pessoas que estavam ali enfermas. Então, nossa mordomia do corpo, ela deve estar ligada a um ideal de vida saudável e de vida equilibrada. Isso é necessário, porque é bíblico, gente. Deixa eu ler uma dessas referências, não ia ler para não ficar muito extenso, senão depois as pessoas acabam não assistindo também a aula, né? Porque fica muito longo. Mas deixa eu ler uma referência para vocês. Filipenses no capítulo 2. Do 25 ao 30. Olha o que a palavra nos ensina. 2 do 25 ao 30. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido de que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijei e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor como todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou a ter bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir comigo a falta no vosso serviço. Olha só o exemplo desse homem que servia ao Senhor. Mas estava como? Enfermo. Mas mesmo enfermo, ele continuou servindo e adorando ao Senhor. E isso aqui, e a gente deve entender
Muitas das vezes, gente, eu me lembrei de uma situação agora que às vezes as pessoas estão enfermas e essas enfermidades são enfermidades espirituais e as pessoas não entendem, as pessoas são setadas. Quantas pessoas que, principalmente quando se trata de dias de cultos, essas pessoas aparecem com dor de cabeça, dores nas costas, dor mais não sei onde, e é coisas assim que surgem do nada. E a gente vai ver que são setas. E quando você entra pela porta da igreja, quando você começa a adorar, as enfermidades vão embora. Então a gente deve ter cuidado, tá? E saber, ter discernimento, que falta em muitas pessoas. Às vezes é o inimigo setando para que você não esteja adorando ao Senhor, para que você não leia a palavra. Às vezes é o teu momento de fazer o devocional, às vezes é o teu momento de orar, e aí você acaba sendo setado. Mas não deixa que nada venha impedir esses momentos na sua vida, não, e você vai ver o Senhor entrar em ação. Olha, 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, versículo... 2 Timóteo, desculpa, capítulo 4, eu ia ler primeiro. É 2 Timóteo 4 e 20. Olha o que Paulo nos ensina. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Crentes não são, mas se encontram também enfermos. 1 Timóteo 5 e 23. Não bebas mais água só, isso Paulo orientando a Timóteo que estava enfermo, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo orientando a Timóteo a quê? A cuidar, fazer o uso de produtos naturais para que pudessem ajudar no restabelecimento da sua saúde. Ele cria em Deus, tinha um conhecimento da palavra, era servo do Senhor, sim, mas era necessário os cuidados também do seu corpo, os cuidados naturais, né, com o seu corpo. E nós vamos ver ele orientando, né, a Timóteo a se cuidar. Então vamos lá. O resultado, a desobediência ao Senhor, nós vamos ver que pode causar enfermidades. Existe promessas de saúde e de cura divina? Sim. Está lá no Antigo Testamento, nós temos informação de que o Senhor queria galardoar o seu povo com ricas bênçãos do céu. E as bênçãos seriam lançadas, parte no Monte Gerizim, onde foi pronunciadas as bênçãos, e partes também foram proferidas lá no Monte Ebal, onde foi proferida as maldições, os castigos que eram decorrentes da desobediência, e esses castigos incluíam o quê? Terríveis transtornos na área da saúde do povo. Então a gente vai ver desde o Antigo Testamento enfermidades que veriam se não houvesse a obediência. Da mesma forma que as bênçãos seriam lançadas lá no Monte Gerizim, e Deus prometeu que abençoaria grandemente a nação de Israel, mas seria necessário obediência do povo. Por isso, nós vamos ver em várias partes, quando há desobediência, por exemplo, Miriam, quando se opõe, quando se levanta contra a sua liderança, que é o seu próprio irmão, qual foi o resultado? Enfermidade, desobediência, o Senhor a deixou leprosa por 1 semana. Qual foi a consequência do pecado de Miriam? A lepra. Por que que ficou leprosa? Pecado, desobediência. Então a gente vai ver, tem uma promessa de saúde para aqueles que obedecem e uma promessa também de enfermidades, de maldições que são lançadas, dentre elas enfermidades que são causadas pela desobediência. E os salvos, eles podem adoecer? Claro que pode. Eu falei lá no início, então existe uma teologia chamada teologia da prosperidade, que prega que o cristão fiel ele não pode adoecer porque a doença é do diabo. Então a gente, se pregam dessa forma, a gente tem que começar então a não crer mais na palavra, não crer mais na Bíblia, porque eu dei um exemplo de Jó, que Jó, a próprio Deus relata, né, visto o meu servo Jó, fiel, temente a Deus, desviava-se do mal, mas o Senhor permitiu. Permitiu, porque o diabo sozinho ele não pode fazer nada. Ele fez porque o Senhor permitiu. E ele tocou na saúde de Jó. Então, crente fiel, ele pode ficar doente sim. Paulo fala em várias passagens, eu estive enfermo, com fome, nu. Quantas provações Paulo passou? E era porque ele estava em pecado? Não estava, tá? Então essa é uma afirmação sem qualquer fundamento bíblico. Não existe. E é por isso que às vezes quando se fala, né, dessa situação de Jó, e aí eles pregam como se
essa passagem de Jó, ela não fosse real. Nós fomos sarados, conforme diz lá Isaías 53, versículo 4 e 5. Olha só o que diz. Não, pregaram eles que Isaías 53, 4 e 5 é algo absoluto. É isso que prega a teologia da prosperidade. Que nós fomos sarados, que não existe mais doenças para o crente. Se o crente não for curado pela oração da fé, é por dois motivos. Ou ele está em pecado, ou é porque ele não tem fé. É o que eles pregam. Usando exatamente o que os amigos de Jó utilizaram. Lembra? Que está lá os 3 amigos de Jó, o tempo todo acusando ele que ele está em pecado. E o que eles usavam? A tradição. Eles estão sempre referindo à tradição. Os antigos assim falavam. Mas só que nós não vivemos pela tradição. Nós vivemos pela palavra. E a palavra, ela nos ensina que o crente fiel, ele também pode padecer de enfermidades, pode sofrer também. Jesus, ao morrer na cruz, assegurou-nos a salvação de nossa alma, do nosso espírito, bem como nos dá o direito às bênçãos decorrentes da expiação, incluindo a cura de enfermidade. O poder para curar em nome de Jesus só pode operar pelo fato de Cristo ter morrido, dando-nos a vitória sobre o pecado do mal. A salvação, no entanto, ela envolve imediatamente o espírito e a alma. Quanto ao corpo, não há um efeito imediato, pleno, quanto à libertação dos males decorrentes do pecado. Isso porque enquanto o espírito e a alma, ou seja, o homem interior, são salvos no momento da confissão a Cristo, o corpo ainda aguarda a redenção plena, conforme diz a Bíblia sobre o gemido da criação, lá em Romanos 8, 23. O nosso corpo, a gente sabe que nós só vamos ter um corpo incorruptível, isento de todos esses males, quando? Quando Jesus Cristo voltar. Então, o nosso corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Aí sim. Mas enquanto nós estivermos neste corpo aqui, ele está sujeito sim a sofrimentos no dia a dia. Romanos 8 e o 23. A gente conhece, mas vamos ler, né? Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos. Nós que temos a primícia do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É isso aí, irmão Assis deixou aqui, ó. Tiago 5,17. Elias era sujeito às mesmas paixões, mas quando orava não chovia. É isso aí. É a fé. Assim, era homem como nós, mas nós vamos ver que a fé manifesta milagres, a fé opera milagres em nossas vidas, tá? E é interessante, né? Isso aí me fez lembrar, às vezes muitas pessoas criticam algumas denominações, eu não gosto de citar nome aqui, é falta de ética, porque as pessoas criticam campanhas que são feitas e muitas pessoas recebem milagres. Eu não critico nenhuma delas. Sabe por quê? Nós que temos o conhecimento da palavra, sabemos que não é o título de igreja que vai salvar ninguém. A igreja de Cristo, ela é universal. O que vai salvar é nós sermos santos, separados. E que a igreja, ela é formada por um corpo. A igreja não é o templo de 4 paredes. A igreja é formada por um corpo. E este corpo tem vários membros. Eu e você fazemos parte dessa igreja de Cristo, que compõe um corpo onde Cristo é o cabeça. Então, quando nós vemos várias denominações por aí, a forma com que eles trabalham, e muitos deles são criticados, mas a gente vê pessoas que foram curadas. E aí as pessoas falam assim, mas como é que pode? Faz isso e aquilo, mas recebeu a cura. O que faz essas pessoas receberem a cura é a fé. É a fé. Todas as vezes que o Senhor faz, né, realiza aqueles milagres, nós vamos ver a fé daquelas pessoas em ação. Elas dizem, eu creio. Ou então, se eu faço que seja feito segundo a sua fé. Então, é a fé que opera o milagre nas nossas vidas. Nós precisamos crer. Quando Elias, né, como o irmão Assis Dutra lembrou aqui, quando ele profetiza, quando ele fala com Acabe, ele fala, segundo a minha palavra não choverá. A obediência e a fé dele fez com que o que ele falou se cumprisse. Então é necessário a gente termos essas características em nossas vidas, né, fazermos essa diferença para que nós possamos ver a glória de Deus ser manifesta em nós.
Vamos lá. João 16:3 deixa bem claro também, né? No mundo tereis aflições. As aflições são todos os tipos. Não é só a perseguição, são as enfermidades também. Né? Ela também aflige, né, a vida do crente. Vamos lá. A terceira parte vai falar sobre o plano de saúde divino. Tem um plano de saúde, sim. Um plano de saúde divino ele é diferente, pois previne e cura as enfermidades. Como todo plano de saúde tem as suas cláusulas. O plano divino também tem as suas cláusulas. E aí, o que a palavra nos ensina? Quais são as cláusulas? Obediência. Essa aí é a chave principal. E vale a pena nós aderirmos a ela. Porque nós vamos ver ela se cumprir na nossa vida. Esse plano de saúde ele é expresso lá no livro de Êxodo. E aí, olha as orientações que temos lá. É necessário a gente atentar para isso, tá? O que nos ensina? E disse o Senhor, se ouvires atento à voz do Senhor. Se ouvir, atento. A voz do homem, não, a voz do Senhor. A voz daquele que é usado, que é instrumento pelo Senhor. E fizeres o que é reto, é ouvir e fazer o que é reto. Porque muitas pessoas ouvem, escutam, mas elas não fazem, elas não praticam. E aí ele diz o quê? Ou inclinarei os teus ouvidos, e se inclinares, aliás, os teus ouvidos, aos meus mandamentos. Ouvir, atento, olha só, ouvir atentamente, fizer o que é reto, inclinar os teus ouvidos para os meus mandamentos, guardar todos os estatutos, a gente já vai ver, ouvir, inclinar, guardar e fazer. Parte, não, todos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Olha o que aconteceu. As pragas que vieram no Egito. Atingiram o povo que o Senhor tinha escolhido? Não. Por quê? Aí o Senhor diz, porque eu sou o Senhor que te sara. Aqui estão, só nesse versículo a gente viu aí algumas cláusulas. É ouvir, é obedecer, guardar, fazer, ó, dar ouvido. Muitas pessoas escutam, mas parece que tem um bolso furado, né? Vai jogando tudo ali e vai por rala abaixo. Só escutam, mas não praticam. E aí não adianta nada. Ok, Marcis, Deus te abençoe. Trata-se de um plano de saúde que age sobre a causa das doenças e não sobre os sintomas. Olha a diferença. É sobre a causa das doenças. O que vai te causar a doença? O desvio da palavra do Senhor. A desobediência pode lhe causar. Mas se você obedece, o Senhor está tratando, cuidando para que você não venha a ser atingido. Uma vez que foi atingido, aí já é outra situação, tá? Nesse plano, tem cláusulas que exigem muito de nós para que possamos ser beneficiados. Porque não adianta eu ler e não praticar. Você vai ler de Gênesis a Apocalipse, mas se não houver obediência, de nada vai lhe servir. Vemos, ouvir atentamente a voz do Senhor. O que é ouvir atentamente a voz do Senhor? É você obedecer ao Senhor. Deus fez maravilhosa promessa para os povos que foram eleitos, para aquela nação eleita, mas tinha que fazer o quê? Obedecer a palavra do Senhor. Quando a gente obedece, vai ter bênção. Qual foi o segundo? Fazer o que era reto diante de Deus. Isso vai nos ajudar principalmente a ter saúde mental. Porque quando a gente age de forma desonesta, a consciência pesa, vem a aflição, vem a agonia, vem as dores, aí começa a ansiedade, começa as preocupações, que muitas vezes vai deixar a pessoa em depressão, porque não fez o que era reto, agiu de forma mal. E aí começam os problemas psicológicos também. Então fazer o que é reto, é andar em conformidade com a palavra de Deus, é fugir do pecado, é fugir da maldade, é fugir de tudo que não presta, conforme está lá em Salmos, de número 128, versículos 1 e 2. Dá uma lidinha lá, tá, pra gente não estender aqui. Os crentes em Jesus, por exemplo, que não fumam nem bebem, e eles são livres de quê? De terríveis males que vão destruir tanto o corpo quanto a mente. Eu falei para vocês lá no início, né? Tu vê que o Senhor dá ordenança. Vícios que matam, vício que destrói vidas,
destrói famílias, traz males não somente para a própria pessoa, como eu falei lá no início, por causa das drogas, por exemplo. Tem um efeito psicótico que acaba deixando as pessoas com problemas gravíssimos, psicologicamente falando. E nós precisamos vigiar, orarmos para essa pessoa. Muitas pessoas que sofrem de esquizofrenia são causadas pelas drogas, o uso das drogas. Pessoas que fazem uso de cigarro constantemente, a gente sabe que desenvolve o câncer, mas essas pessoas continuam se matando, cometendo suicídio. Pessoas que fazem uso do álcool, que nós sabemos que também provoca doenças, e essas pessoas continuam fazendo a utilização. Mas aqueles que servem ao Senhor sabem que essas coisas desagradam ao Senhor, não faz uso, então de forma que já vai evitar determinados males. E inclinar os ouvidos aos mandamentos do Senhor, que trata-se de obedecer cada mandamento de Deus conforme a palavra do Senhor, para que nós tenhamos, prazer, para que nós possamos deleitar, para que nós possamos regozijar, para que nós possamos nos alegrar, termos paz na nossa vida, termos calma, ter uma mente tranquila, uma mente abençoada, uma mente sadia. Lá em Salmos 37, 4 e 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, quando a gente entrega nossos caminhos ao Senhor, a gente confia nele, mesmo no momento que vier a enfermidade, que nós vemos lá, pode ser, mesmo se nós pecarmos, sermos assolados por enfermidade, nós vamos estar em paz, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo e que tudo será feito segundo a sua permissão, segundo a sua direção. Aí está um abençoado remédio para poder a gente evitar a ansiedade, evitar a depressão, é confiar no Senhor, porque quando a gente confia, a gente deixa de ficar preocupado. Lembra na passagem, Mateus, o Senhor nos orienta a buscar primeiro o reino do céu, as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor fala assim: assim como eu visto os animais do campo, assim como eu visto as aves, elas não trabalham, elas não fiam, elas não tecem, mas nada falta, porque o Senhor providencia. Os lírios do campo, o Senhor está a sustentar. Da mesma forma, o Senhor está dizendo: eu cuido daqueles que me buscam, daqueles que servem, daqueles que trabalham, que buscam a mim continuamente, aqueles que depositaram a sua confiança em mim. Eu também trato, eu também curo, eu também saro, eu também dou a veste, dou o alimento, dou a casa, dou a família. Cristo está trabalhando. Aí nós temos que crer. E a partir deste momento, a gente vai receber aí o melhor dos remédios contra uma parte desses problemas. Porque esses males, ansiedade, depressão, faz com que muitas pessoas chegam a cometerem suicídio, a pensar em tirar as suas próprias vidas. Até mesmo pessoas que têm o conhecimento da palavra, que acabam em um momento se envolvendo, com determinadas situações que levam à depressão, levam à ansiedade, eles acabam dando um ponto final em suas vidas. E por quê? Está lá no Salmo 37. Não confiou no Senhor, não esperou no Senhor. E é necessário nós confiarmos nele, ok? Guardar os estatutos do Senhor, que é outra coisa que nós vimos lá, são como um regulamento. Todos esses estatutos são mandamentos, são cláusulas que são necessárias para que nós cumpramos cada uma delas para que nós possamos obter sucesso. Aí o Senhor diz que se o povo guardar os mandamentos, os estatutos e juízos que ele ordenou, Deus irá amá-lo e abençoá-lo mais do que todos os povos. Depois você lê lá em Filipenses 4, do 4 ao 7. Pedro também, tá? 1 Pedro 5 e 7, que aí você anote, que é bom para você acrescentar também na lição. Então Deus abençoou tanto o povo de Israel quando estes o obedeciam. Quando não havia um único enfermo entre as suas tribos, a gente vai ver que isso era o quê? A obediência. Então o Senhor fazia cumprir as promessas que havia feito. E zelar pelo corpo, como eu falei lá anteriormente, O corpo, ele é muito mais que a carne, ele é o templo do Espírito Santo. Paulo nos ensina isso lá em 1 Coríntios 6 e no capítulo 19. É tão importante que um dia após a morte, haverá de ressuscitar, reunir ao espírito e a alma, formando um corpo glorioso que adentrará as mansões celestiais, conforme está lá em 1 Coríntios 15. A Bíblia diz que no dia do arrebatamento da igreja, quando Cristo retornar,
os mortos, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E a Bíblia fala que o mar terá que dar conta de cada corpo, a terra dará conta de cada corpo. Então irá se juntar e este corpo ele será transformado. Então vê, o nosso corpo ele é precioso, não é como uns e outros, né, que não dá valor. Os agnósticos, por exemplo, eles desprezam a matéria, muitos maltratam a matéria, castigam, né, o corpo, porque tem um corpo como insignificante, mas ele não é insignificante. Este corpo, o teu corpo, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz morada nele quando ele está limpo, quando está puro, quando há uma transformação, quando há uma mudança, né? Assim como uma casa, a tua casa, que você gosta dela bem adornada, limpa, perfumada, cheirosa, organizada, assim Jesus quer que este templo, meu corpo, seu corpo, interiormente falando, não somente por fora também, tá? Ele esteja adornado, porque essa mudança, ela começa por dentro. Quando o nosso corpo dentro, o nosso interior está limpo, foi mudado, transformado, moldado, né? Está cheio de Cristo, isso reflete no nosso modo de vida exterior, fazendo com que nós cuidamos também da nossa aparência. Imagina, um crente que vive largado, um crente que vive todo barbudo, sujo, né? Vive despenteado, não corta os cabelos, as mulheres que não cuidam do cabelo, veste de qualquer jeito, né? Não se depilam, não fazem as suas unhas. Como pode agradar a Cristo? Isso é sinal de que o interior dessa pessoa não foi tratado, que o interior dessa pessoa não foi curado, precisa de tratamento espiritual. Por isso não dá para crente andar por aí largado, não, porque isso não é coisa de Deus, não. Tá? Então aprenda, né, a se cuidar, leia a palavra do Senhor. As mulheres, pega lá Cantares de Salomão, leia Provérbios também, que ensina muito, para que possa, né, ver que a nossa vida, por nós servirmos a Cristo, nós não temos que estar largados, não. Você é princesa do Pai, você é filha do Rei, você é príncipe, filho do Rei, então vista-se, porta-se como tal, cuide-se como tal, porque você é dono daquele que é você é filho do dono da prata e do ouro, que tem tudo para lhe dar. Então ele tem o melhor para ti, se cuide, né, para que a gente possa viver bem. Então, nessas condições nós vamos entender o quê? Que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, a parte, né, que compõe o seu integral, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 5 e 23, tá? Que o Senhor Jesus possa, gente, nos abençoar. E, olha, o interessante é até eu destaquei algumas coisas, porque nem todos são curados, tá? A falta de fé é um motivo porque não recebem a cura, tá? É uma das causas que muitas pessoas, elas não são curadas, tá? É a falta de fé. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Você pode anotar para você ler. Outra coisa que faz com que as pessoas não são curadas, pecado ocultos, conforme está lá em Tiago 5 e 16, tá? É outra razão que vai impedir as pessoas de serem curadas. É o pecado que está em oculto. Paulo também fala sobre isso lá em 1 Coríntios 11 e 30, tá bem? Vocês dão uma lida. Outra coisa que as pessoas acabam não sendo curadas é o propósito divino. E isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e 9. É outro motivo. Eu falei para vocês no início que existe um propósito para tudo, né? O profeta Daniel, por exemplo, ele esteve enfermo por alguns dias. Está lá em Daniel 8 e 27. Quando Jesus chegou lá no tanque de Betesda, havia muitos enfermos, não havia? Mas Jesus curou apenas um. Outro exemplo, de Naamã. A Bíblia diz que existia muitos leprosos, mas ele curou apenas Naamã. E aí quando a gente vê Naamã, ele é o quê? Assírio. Ele vai até Israel, onde está o profeta. Mas as pessoas mesmo, a nação de Israel, nós vemos que está passando por um período de, vamos dizer, castigo, né? Porque abandonaram a Cristo. E aí está naquele período de crise. Por quê? Porque desobedeceram. E aí o Senhor disse que havia muitos outros leprosos lá, mas eles não foram curados. Por quê? Desobediência. Assim como também havia muitas viúvas, e o Senhor mandou Eliseu a viúva de Serepta, mas não para cuidar das viúvas que estavam em Israel. Por quê? Por causa da desobediência. Ainda que lá tivesse um remanescente que não abandonaram ao Senhor, mas o pecado que havia, a desobediência, principalmente o rei que estava ali dando um mau exemplo, Acabe, Jezabel, que tinha construído já um templo para Baal, tu vê que isso
acabou levando outras pessoas também a desviarem da fé, a cultuar outros deuses, a abandonar, né, a sua fé em Deus, a trair a sua fé em Deus. Então o Senhor vai ver o Senhor operando fora da nação de Israel. E o Senhor deixa claro, havia muitas outras viúvas, mas o Senhor enviou Elias, a viúva de Serepta. Então, a cura divina, gente, ela é a realidade em nossos dias? Sim. Tem muita gente que não crê mais, mas ela é uma realidade. Nós devemos orar pelos enfermos, porque é uma prática presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu li no Novo Testamento, quando o Senhor fala, tem enfermos, chama os presbíteros para que ore e use o azeite para que possa ungir essas pessoas. Então, é bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Tanto que pede para que use também o óleo sobre essas pessoas ungindo. Então a cura divina, ela é uma realidade. Depois vocês dão uma lidinha também em Marcos 16 e 17, quando o Senhor Jesus, ele manda, né, envia os discípulos, o Senhor manda eles, envia, né, vai pregar o evangelho a toda criatura. E essa missão, ela era acompanhada por cura, que é a manifestação do poder de Deus, cura de enfermidades, né, a expulsão de demônios, se bebesse alguma coisa mortífera não ia fazer dano algum, pisariam nas serpentes. Então a gente vê que essa autoridade, ela foi dada aos discípulos quando Jesus ascendeu aos céus, e esses milagres, esses sinais, essas maravilhas, esses prodígios seguem também para os dias de hoje, mas precisamos crermos, obedecermos a palavra e sabermos também o que é a vontade de Deus e se não é a vontade do Senhor. Porque às vezes a gente quer tanto, a gente ora cura e não é a vontade do Senhor. Às vezes, como eu falei, às vezes é consequência de um pecado. Então a gente ora pela cura, oramos sim, e pedimos que o Senhor faça segundo a vontade dele. Porque o Senhor sabe e conhece o motivo que aquela pessoa está vivendo aquele processo. E aí não entra só as enfermidades, qualquer outro problema, qualquer outra situação que essa pessoa esteja passando, que essa pessoa venha a ser afligida, só o Senhor conhece a real causa, o verdadeiro motivo. Então, nós não deixamos de orar, mas nós oramos com fé, crendo. Aquele que recebe também precisa crer no milagre para que ele possa acontecer, mas sabendo que vai ser feito a vontade do Senhor. Às vezes, quantas pessoas pediram, né, já aconteceu isso comigo, não sei se com vocês já aconteceram, de pedir para orarmos e a gente ir orar por essas pessoas. E por estar com algum tipo de enfermidade, orarmos com fé, fazermos campanha e quando encerrar, o Senhor recolher a pessoa. Então isso é o que? A gente tem que entender que é a vontade do Senhor. Nem sempre é a vontade do Senhor curar. De alguma forma o Senhor amenizou o problema, amenizou o sofrimento, mas a gente tem que entender que há um propósito para todas as coisas. Às vezes, né, olha só, o Senhor quando fala para... No caso de Lázaro, o Senhor fala assim, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas era para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. E acabou o quê? Lázaro ficou enfermo, essa enfermidade o levou à morte, mas o Senhor o fez ressuscitar. Então tem enfermidades que são para manifestação da glória do Senhor. Então a gente não tem... Às vezes eu tenho isso para mim e eu ensino muito aquelas outras pessoas às quais eu lidero também a ter isso em mente. A gente não tem que entender o que Deus está fazendo, porque muitas pessoas querem entender, querem compreender. A gente tem que pedir, Senhor, faça tudo segundo a sua vontade, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Se ele nos conceder, né, esse momento para nós entendermos essa forma que ele agiu em determinada situação, amém. Se não, amém também, porque é a vontade dele que tem que prevalecer em todas as situações. E como é que eu sei? Quando nós estamos em obediência à palavra, quando nós fazemos aquilo que ele determina e quando nós oramos e nós vemos as coisas acontecer, às vezes não como nós esperávamos, mas nós olhamos assim, errei em alguma coisa? Não, estou vivendo em conformidade com a palavra. Então, é a vontade do Senhor que foi feita e ela vai prevalecer. Então, a gente... através dessa lição, a gente
nós aprendemos, né, as causas das enfermidades, o motivo que algumas pessoas elas são curadas e outras não. Vimos que a necessidade que nós temos também de cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo, de procurarmos os médicos, não fazer usos abusivos de medicações, né, mudar o nosso hábito de alimentar, cuidar bem da nossa saúde, do nosso sono, procurar tempo para descansar, para repousarmos, confiar no Senhor, não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque a palavra do Senhor nos ensina, né, a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Ele pertence. Então existem muitos meios de nós, né, aprofundarmos na palavra, adquirirmos esse conhecimento para que vários problemas venham ser, né, resolvidos na nossa vida. Principalmente quando se trata de ansiedade, quando se trata de problemas psicológicos, né, que são causados, né, por esses transtornos que nós vivemos no dia a dia. Às vezes na vida financeira, porque faltou recursos para poder pagar as contas, às vezes não tem um bom alimento que necessitava naquele momento para poder dar a um filho, ou ver o filho pedindo algo que não pode dar naquele momento. Às vezes é algo no lar que está faltando, um elétrico que queimou e você necessita muito e não tem a oportunidade de comprar, e essas coisas acabam afligindo as nossas vidas e deixando a pessoa ansiosa, deixando a pessoa em depressão, e vai só agravando-se dia após dia. Mas aí eu volto a dizer para você o que nós lemos lá em Salmo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá um socorro, o meu socorro ele vem do Senhor. Então creia no Senhor e Ele irá providenciar na sua vida, porque Ele é um Deus de provisão. O Senhor, Ele cuida dos seus, cuida daqueles que temem. Então adore a Ele, mesmo em meio às privações, mesmo em meio às dificuldades, e deixa o Senhor trabalhar da forma dEle. O segredo é você ouvir, você obedecer, guardar os seus mandamentos e confiar nele, e você vai ver que a vontade do Senhor é que vai prevalecer sobre a tua vida e a tua casa. E o Senhor Jesus possa lhes abençoar, né? Que o Senhor te guarde, que você possa aplicar essa lição na sua vida, né? E que vocês possam aproveitar também e ajudar aqueles que estarão à sua volta, muitas vezes precisando de ouvir esta palavra, né? Você que é professor, que eu espero que tenha sido, né, bom para que você possa tenha ajudado, na verdade, né, você montar o seu plano de aula. Que o Senhor possa lhes abençoar, guardar a tua vida e a tua casa, que o Senhor possa continuar abençoando o ministério de cada um de vocês, e curtam, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam serem alcançadas, tá? Deixa seu comentário, ele é muito importante. Sei que tem alguns outros comentários aqui que não deu para eu ler tudo ainda, mas eu vou lê-los, tá? Eu vou respondendo na medida do possível, tá bem? Que o Senhor Jesus os abençoe, tá? E que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e a sua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Um beijo grande, gente, no coração de vocês. Que Deus os guarde sempre.